Bom dia, queridos irmãos, é uma alegria estar aqui novamente, não é? Para juntos assim estudarmos um pouco da palavra de Deus. E na lição de hoje, não é? Que é a lição de número 11, não é? Que a gente vai falar justamente honrando os pais, né? Dentro desse todo esse conjunto de estudos de ética que estamos falando, está também a questão ética de honrar os pais. E o texto apresentado logo no início é justamente Êxodo capítulo 20, versículo 12, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Bem, vamos observar alguns detalhes. Antes disso, nós vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que assim nos oriente segundo a sua vontade. Deus eterno, muito obrigado pelo momento que nos deste e obrigado pela oportunidade. Te rogamos ao Senhor que assim nos guarde segundo a tua vontade e nos dê a compreensão da tua palavra, daquilo que tens para nós, para o nosso coração. Te rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos. Então, primeiro ponto. Os 10 mandamentos dados a Moisés no Sinai, né, e a todo o povo de Israel, vêm demonstrar o caráter ético de Deus em relação à sua criação. É o seu modo de agir em justiça dado ao ser humano para que ele e seus semelhantes, né, pudessem assim viver. Então, essa questão ética de Deus é já expressa nos 10 mandamentos. Os 5 primeiros, né, que ele vem falar, ele fala justamente sobre ele. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não terás o Deus diante de mim, não farás para ti mais de cultura alguma, nem adorarás, nem te prostrarás perante ela. E ele ainda fala também, lembre do dia, o dia de descanso para me santificar, e ele não tomará o seu nome em vão. Então, todos esses 5 primeiros mandamentos justamente fala em relação da nossa relação como seres humanos, como criaturas, com o seu Criador. E todo o restante agora que segue, todo o restante do decálogo dos 10 mandamentos vai justamente a relação entre o homem e seu semelhante, do seu próximo, né? E inicia justamente dizendo no 5º mandamento que é honra ao teu pai e à tua mãe. É bem interessante isso. O 5º mandamento é justamente o nosso destaque nessa lição hoje. Já ouvimos uma frase muito interessante, antiga, que o pessoal sempre fala, sempre repete, que diz: educação começa em casa. Também que devemos dar e exaltar honra aos pais. Este 5º mandamento acentua a atitude dos filhos em relação aos pais. Na época em que foi entregue os mandamentos, a vida era razoavelmente estável. A sabedoria vinha dos mais velhos, né, experientes, ou seja, aqueles mais vividos, né, que tinham mais anos de vida, com mais experiência. E assim era a questão do contexto da distribuição de sabedoria. Então, eles ensinavam aos filhos sobre isso e passavam aos outros mais novos os seus ensinamentos, seu conhecimento, sua sabedoria. Assim era no passado. Uma pessoa idosa era considerada uma fonte de conhecimento. E assim, os mais jovens tinham a oportunidade de aprender com ele. Aprender e adquirir também o conhecimento. E muitas vezes as profissões também eram passadas de pai para o filho. Era um conhecimento do pai para o filho. E assim seguia na sua tradição. Hoje em dia isso não é mais aceito, né, devido às tecnologias, né, os mais velhos, que ainda guardam muita experiência, não são considerados mais úteis, são considerados obsoletos em questão de conhecimento e sabedoria. Hoje não se procura os mais velhos, mas o Google, né, o velho Google. Então, hoje o pessoal não vai procurar pessoas mais idosas para trazer instrução. Eles correm para o Google e clicam lá e o Google traz aquela informação que ele precisa. Em consequência disso, o mandamento também é esquecido, né? Não há honra aos pais ou aos mais velhos. A juventude hoje não dedica essa honra mais, não tem esse cuidado mais, porque consideram eles obsoletos, ultrapassados,
sem conhecimento. Então, eles acreditam que eles já detêm o conhecimento e se eles precisarem de alguma informação a mais, eles fazem pesquisa e aí o conhecimento chega às suas mãos rapidamente. Então, eles não precisam mais nem dos pais, nem dos avós, nem que qualquer outra pessoa mais velha acima deles. Então, desprezam, eles acabam desprezando. E isso faz uma geração, uma continuidade de uma geração completamente frágil em relação ao relacionamento e à questão do cumprimento do mandamento que Deus coloca. Há países ainda que ainda mantêm a tradição de respeito aos mais velhos, mas infelizmente aqui no nosso país não há isso. A influência grega da valorização da estética, não é? Nós ouvimos muito isso, possivelmente na época de hoje, a valorização da estética é muito forte, né? A sua aparência, como você se parece melhor ou não, então como está a sua aparência. Então, essa valorização da estética é muito acentuada hoje em dia. E não só os jovens vão atrás dessa questão, os mais velhos também, e frequentando academias, outras coisas, não é simplesmente pela saúde, mas para ter aquele corpo bonito. E eles fazem vários sacrifícios, tomam remédios e outras coisas anabolizantes para que influenciem, para que ele tenha aquela aparência que possa chamar a atenção. Então, essa valorização da estética já era antiga, conhecida pelos gregos, e parece que está voltando, ainda volta dentro da humanidade essa questão. Então, os jovens, tanto jovens como adultos, como eu falei, estão preocupados mais com a estética do que com o seu interior. Isso reflete mais os jovens, a sua necessidade. Então, a aparência parece que tem mais valor do que o conteúdo interior do seu conhecimento, né? da sua personalidade, do seu caráter. Então, mais vale uma pessoa bonita do que uma pessoa honesta e bondosa. O próprio Estado deprecia também os mais velhos, né? A lição traz uma informação interessante, né? O autor, dizendo que basta a gente ver as aposentadorias, né, pelo SUS, que parecem uma relação de extermínio dos de maior idade, né, reduzindo-se a cada ano com falsos reajustes e redução do salário real por muitas vezes 70% menor do que da época que trabalhavam. Então, e justificam isso como se fosse, não, porque vai quebrar o país, ou seja, interessante, a pessoa vai ficando mais velha, ela tem necessidade de mais gastos, porque vai chegando mais doenças, vai chegando mais problemas, e mais gastos dele acaba tendo que ter em relação à sua saúde. Os planos de saúde são muito mais caros para as pessoas mais velhas. E na redução do salário, em reduzir o salário, isso não vai ajudar o país, se aumentar a quebra, não é bem isso, né? Eles não têm condições, eles vão ficar na dependência, por isso que acaba às vezes o SUS fica super lotado, porque as pessoas não conseguem pagar um plano de saúde, porque o valor é muito caro, e o que ele ganha pelo SUS, pelo INSS, é bem menor do que ele ganhava enquanto estava na ativa. Então essa relação de custo-benefício não é bem apropriada, então gera um sofrimento. Então é um problema muito grande em relação a isso. Os pais e os mais velhos têm que ser honrados, não pelo que sabem, mas pelo que são, não é? Essa é uma questão fundamental para que a gente possa desenvolver esse conhecimento, principalmente baseado nesse texto, no mandamento que o Senhor Deus estabelece, que é a honra ao teu pai e à tua mãe. E ele diz que se o ensino, né, familiar é falho, mesmo tendo o melhor ensino secular, né, os filhos não honrarão os pais. Mesmo que você dedique sua vida pagando as melhores escolas, pagando a melhor faculdade, fazendo um maior investimento com eles, se você não está um ensino familiar, um ensino do lar em casa, se ele não tem a educação do lar em sua casa, ele não vai no futuro, mesmo com todo aquele conhecimento, mesmo com aquelas pós-graduações todas que ele possa até fazer, né, ele possa alcançar esse nível, ele não vai honrar os seus pais, porque ele não aprendeu isso em casa, não tem essa educação dentro do seu lar. Então ele não foi instruído para isso. Ele não teve essa instrução para que ele pudesse ter esse conhecimento e desenvolver esse conhecimento. Então isso se torna muito falho nessa questão do ensino. E isso a gente pode ver, isso já se falava no passado,
Oséias, o profeta Oséias denunciava isso no capítulo 4, verso 6 e 7, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Deus parece que ele já estava visualizando também, não só em Israel, que essa profecia foi dada a Israel, mas visualizando também o futuro nessa questão. E exatamente isso. As pessoas têm desprezado, porque acreditam que o conhecimento é só o conhecimento secular. Não é só o conhecimento secular. O primeiro conhecimento, o primeiro aprendizado que uma criança tem é dentro do seu lar, dentro da sua casa. É ali que ele aprende a primeira parte da educação da sua vida. E o respeito, a honra aos pais, aos mais velhos, isto faz parte do ensino, faz parte do ensinamento, faz parte da educação familiar. E se ele aprende, é o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando for velho, nunca se desviará dele. E se ele aprende a honrar os mais velhos, honrar os pais, ele vai continuar honrando, mesmo quando ele tiver uma idade mais avançada, e quando ele tiver a sua própria família, ele vai repassar isso para os seus filhos. Então ele vai ensinar também. A honra praticada, né? O mandamento divino permanece válido, a gente tem que entender isso. Temos que conceder a dignidade merecida, uma dignidade essa que tem que ser merecida diante de todas as coisas. O problema é que as pessoas não têm se preocupado realmente em dar esse ensinamento completo dentro da sua família e somente aos filhos. Tem relaxado isso. E o ensinamento religioso, o ensinamento da palavra de Deus também tem sido depreciado. E isso é um grande problema, né? E a gente tem que entender que temos que conceder a dignidade merecida. E isto é falado de uma forma interessante. Por que essa dignidade merecida? Para ser oferecida de que forma? Como a gente vai passar isso? E o apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 1, quando ele diz o seguinte: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então, primeira coisa, obediência. Então, que a gente tem que repassar isso, tem que a honra da educação, essa honra dada aos pais tem que ser praticada. E isso praticada por um motivo também forte, que é a obediência. Obediência a Deus, não é? Porque isso, e ele diz, porque isto é justo, né? A outra coisa, ele vai falar a mesma coisa a que a gente tem em relação aos pais, aos filhos, o ensinamento. Também ele fala sobre isso. Ele dá esse conhecimento sobre ele, ele dá a advertência para a obediência, né? Em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, que é justamente em Cristo, né? E ele vai dizer no versículo 6 do capítulo 2, né? Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Ou seja, isso agrada a Deus. É importante a gente entender isso. E a gente deve andar nesse ensinamento também. E ensinar e repassar esse ensinamento aos nossos filhos, né? Isso faz parte de um padrão de vida doméstica. Um padrão de vida doméstica que foi estabelecido lá antes, lá no passado, pelo próprio Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, né, versos 5 a 9, ele vai dizer o seguinte: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno entrarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás no umbrais de tua casa e nas tuas portas. Interessante. Ele coloca aqui esse conhecimento de Deus, os mandamentos de Deus, o ensinamento que Deus, a mostra do caráter de Deus que ele colocou aqui, deve ser repassado aos seus filhos. Ele coloca uma expressão bem forte: ele intimarás a teus filhos. Ou seja,
ensinar de forma contundente, para que ele aprenda, insistir, para que ele entenda aquilo. A necessidade dele amar a Deus sobre todas as coisas, ele adorar a Deus, exclusivamente a ele, e honrar os seus pais. Honrar aquelas pessoas que estão acima dele. Honrar os pais, os mais velhos, que são os pais dos pais, e assim por diante. Essa honra que é devida, que Deus coloca. Né? E lembrando, como o apóstolo Paulo vai dizer, que isto é justo. E é interessante que a gente entende que quando os pais são obedientes e justos, a obediência não é descartada. Então a gente tem essa compreensão. Se há justiça, se há obediência, então entre os pais, então a obediência não é descartada. E a outra coisa é usar desculpas para não cuidar é pecado. Jesus fala isso em Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7, versos de 11 e 12, né? A gente vai entender também isso, que ele vai falar. E diz assim: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. Também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, não há desculpas para que você não ensine. Se você não ensina, se você não fala, ou seja, ele cita aqui a questão dos pais que são maus, ou seja, se os pais maus, né, fazem isso, procuram dar boas coisas aos filhos, então quanto mais nós. Imagine o nosso Pai que está no céu também, quantas coisas também ele pode nos dar. Então ele vai dizer, tudo que você quer que faça para você, fazer também às outras pessoas. Ou seja, então, se eu quero que meu filho, que eu seja honrado pelo meu filho, eu vou ensinar para que o meu filho me honre. Se eu quero que meu filho honre as pessoas mais velhas, eu vou ensiná-lo para que ele aprenda isso, para que no futuro ele também seja honrado. Então, para que ele receba também a mesma honra, para que ele também receba este cuidado, ele tenha essa atenção, esse respeito com as pessoas mais velhas que ela. Então, quando você ensina seu filho, então seu filho vai repassar isso também, porque você recebe respeito do seu filho, porque você ensinou seu filho a respeitar, a honrá-lo, a honrar tanto você como a sua esposa, e seu filho no futuro vai fazer a mesma coisa. Ele vai também querer ser honrado. E ele vai ensinar isso para o filho dele. E é justamente isso que ele diz. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. E ele diz, porque esta é a lei dos profetas. É assim que se procede. Então, se você honra seu pai e sua mãe, você honra isso, seus filhos vão aprender isso, vão ver também, e vão buscar honrar também. Você ensina para eles, eles vão também honrar os pais da mesma forma. Uma palavra aos pais agora. Os pais devem sustentar os filhos física, moral e espiritualmente. Às vezes é complicado de entender isso, porque normalmente os pais têm o hábito de repassar esse ensino, repassar essa forma de ensinamento. Quando ele pensa na questão física, a escola vai tratar disso. Aí eu vou colocar meu filho no judô, no futebol, em alguma arte, alguma coisa. Aí você vai trabalhar a questão física do meu filho. A questão moral, eu boto lá na escola, eu boto um tutor para ele, uma pessoa que vai ensiná-lo. Lá na escola ele vai aprender isso. Ou na igreja ele vai aprender a questão da moral, ou a questão do cuidado, do respeito, da honestidade. Isso lá na escola vai ser feito. Eu estou pagando, então tem que ensinar isso ao meu filho. A parte espiritual, eu dou meu dízimo. Eu pago o meu dízimo todo mês, então a igreja tem responsabilidade de ensinar meu filho a parte espiritual. Nada disso. Lembre-se muito bem que no passado não existia templos, não existia igrejas, a comunidade não era desta forma. Todo o ensinamento era através dos pais, e é o primeiro ensinamento que tem que ser feito. Os pais são inteiramente responsáveis pela educação moral, pela educação física e pela educação espiritual dos seus filhos. Os pais são responsáveis, sim. Eles não podem repassar essa tarefa deles, esse dever deles. É um dever dos pais fazer isso. Se ele repassar, é o que a gente vê hoje muitas vezes. A gente vê que tem a chamada babá eletrônica, não é?
Então as crianças estão tão grudadas no celular e outros aparelhos eletrônicos que são descuidados nisso. Há pais que fazem, dosam, né? Dão uma parte deixa de se divertir a parte eletrônica, depois dá uns ensinamentos, dá a conversa, e assim vai fazendo ensinamento, vai dosando aos poucos. E isso também é necessário, principalmente no mundo de hoje, que tanta tecnologia, ele tem que saber aprender a usar a tecnologia a seu favor e não contra ele. E aí, normalmente a criança, ela não pensa nisso, ela não tem essa visão, ela não tem esse conhecimento. E os pais precisam ensinar isso aos filhos. Então é dever dos pais esse cuidado, a questão física, moral e espiritual dos filhos. Em primeiro lugar, dos pais. A igreja é um complemento que vai dar para ele. Ele vai aprender a viver em comunidade, uma comunidade cultica, que vai cultuar a Deus. E lá ele vai aprender a cultuar ao Senhor. Agora, o primeiro ensinamento é dos pais. É dentro de casa que acontece o primeiro ensinamento. Não é fora. Os pais não podem delegar isso para outras pessoas. É responsabilidade dos pais. Outra coisa, não é só roupa, comida, a dormida. Amor, compaixão e respeito também tem que ser ensinados. Os filhos têm que entender que os pais não são simplesmente aqueles objetos que compram tudo que eles querem e que precisam. Que dão a eles tudo que eles querem e precisam. Não. Ele tem que aprender do valor disso, o valor do trabalho, o valor do esforço que eles têm lá, que ele recebe. Ou seja, os pais, para poder dar aquilo para ele teve que trabalhar, teve que suar, teve que dedicar um tempo longe deles para que pudesse ganhar o suficiente, para que pudesse dar aquilo para ele. Ele precisa entender isso. Ou seja, não é só a questão de dar isso, é suficiente. Não, não é suficiente. Esse ensinamento tem que ser dado junto também. Então os filhos precisam aprender isso junto com ele. A outra coisa, o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é a instrução de sabedoria. Então eles têm que aprender sobre o temor a Deus, não é quando chegar na igreja, ele tem que aprender em casa, antes de chegar na igreja. Porque a primeira comunidade que ele conhece, que a criança conhece, os filhos conhecem, a primeira comunidade é dentro da sua casa. Essa é a primeira comunidade que ele vai ter conhecimento. Depois as demais são acréscimos. É da escola, da rua dos amigos e etc. Onde ele estiver, e na igreja também. Então, e ele vai falar o quê? Que precedendo a honra, precedendo a honra vem a humildade. Ou seja, antes da honra vem a humildade. Ele vai reconhecer isso. Ele vai aprender. Muitos pais, como eu falei, né, jogam a responsabilidade da educação moral e espiritual para a igreja. Né? E essa responsabilidade pertence a ele. Não é nossa responsabilidade. Deve também existir disciplina. Disciplina é uma palavra que às vezes é difícil. Alguns dizem, se gabam e vibram. Não, eu nunca bati no meu filho. Ótimo. Se seu filho nunca teve necessidade de apanhar, de sentir, é claro, qualquer tempo é tempo para bater numa criança, no seu filho, pela desobediência. Não, não é assim. Há um momento certo, há um período certo, há uma idade certa para fazer isso. Porque é uma idade que ele não tem a compreensão. Não dá para você barganhar com ele, conversar com ele, porque ele não tem esse entendimento. Ele não tem uma lógica suficiente para compreender. Então, infelizmente, tem que usar um método, como diz, um método mais duro, para que ele aprenda. Por isso que ele vai dizer em Provérbios, capítulo 23, 13, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso a morrerá. Ou seja, se você chegar a bater no seu filho, se ele apanhar, nem por isso ele morrerá. Não é por isso. Ou seja, mas lembre-se, não é bater até saciar sua raiva. Não. É bater só o necessário, para que ele entenda que está errado, para que ele compreenda que aquilo é errado e ele volte. Quando ele estiver na idade de conhecimento, na idade de raciocínio lógico, ele puder compreender melhor, aí sim não há necessidade mais de bater. Aí uma conversa vale, um castigo vale, e outras formas também para que ele possa entender. Em Hebreus capítulo 12, 8, vai até chamar a atenção em relação a isso. Ele chama a relação à igreja, e isso reflete também para nós. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não os filhos. Ou seja, se a gente não disciplina, a gente está tratando nossos filhos como bastardos. Ou seja, como se não fossem nossos filhos, fossem assim qualquer, se não tivesse valor. Ou seja, a gente está desprezando nossos filhos. Então a gente deve tratá-los com disciplina, é necessário.
nossos pais agiram com disciplina no passado, não é? E nem por isso nós morremos. Estamos aqui hoje por conta disso. E eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus por esse cuidado dele, pela disciplina dos meus pais em relação a isso. E ele continua: os pais devem agir com justiça. Colossenses 3:21 vai dizer: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, a gente também não deve agir de uma forma absurda. A gente está com raiva porque a criança desobedeceu. A gente tem que ter paciência. Entender que uma criança, ela não entende tudo completamente. Ela não consegue compreender. Então, você às vezes fica com raiva porque você se estressa, está com estresse do trabalho, traz o estresse para casa, aí quer descontar todo aquele estresse na criança. Não é bem assim, não é assim que se faz. Por isso que ele vai dizer: vós pais, não irriteis vossos filhos, para que não percam o ânimo. Para que ele não chegue a perder o ânimo e ficar desanimado. Então ele vai querer fazer mais nada. Com medo de ser depreciado, apanhar muito. Né? Então ele vai ficar com medo. Então ele vai perder o ânimo para fazer as coisas. Então tudo sob medida. É assim que é orientado. Efésios 6:4 também vai dizer: e vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-o na doutrina e na demonstração do Senhor. Ou seja, não provoque a ira de vossos filhos. Lembrando que, como eu falei, há várias fases, né? Fases que cada fase tem uma mudança diferente. Cada fase tem uma condição diferenciada. E a gente tem que saber, aprender a trabalhar essas fases. Se você não sabe, compre literatura que fale sobre isso. Procure alguém que tenha conhecimento mais sobre isso, para que possa lhe ajudar a dar essa instrução. Lembrando que nem todos os métodos do passado funcionam hoje, né? Tem muitas coisas que no passado funcionavam, mas que hoje não funcionam mais devido a essa mudança grande da criança hoje em dia. E assim a gente segue um pouco mais e a gente vê o texto dizendo, só para a gente lembrar: honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E ele disse: para que te vá bem. Então, para que você honra o seu pai e sua mãe. Isso para que você vá bem e você viva muitos anos sobre a terra. Veja o cuidado, o tratar bem os pais, os nossos pais. Isso, essa honra que a gente vai dar a eles, as pessoas que são mais velhas do que nós. Essa honra que nós damos a eles, Deus vai ouvir sobre nós e vai nos permitir mais anos de vida. Ele diz: para que você te vá bem. Então, para que a gente vá bem em nossos dias, em nossa caminhada, nosso processo de amadurecimento restante da nossa vida. E é claro, para nós refletirmos, né? Temos esse momento agora para refletir. Que tipo de filho ou filha eu tenho sido? Ou fui? De que forma tenho honrado os meus pais? Aí você vai dizer: não, mas meus pais já se foram. Mas a honra não vai junto com a morte. A honra permanece. A honra aos pais permanece. Mesmo depois de mortos, os pais ainda são honrados. E de que forma você tem honrado seus pais? Que tipo de pai ou mãe eu tenho sido? Essa é a hora de você também se olhar no espelho. Que tipo de pai ou mãe eu tenho sido? Eu tenho realmente educado meu filho no temor do Senhor, com toda a demonstração de Deus? Eu tenho feito isso, eu tenho ensinado da palavra de Deus. Meu lar tem sido uma mini igreja, onde eu posso cultuar com meus filhos e ensiná-los também? Que legado eu tenho deixado para os meus filhos? O que meus filhos estarão aprendendo, o que eles vão aprender e o que eles vão guardar para o futuro, para ensinar os filhos de seus filhos? É isso que a gente tem que pensar também. É muito importante isso. E que Deus possa abençoá-lo. Deus possa nos abençoar. Porque o tempo passa e nossa vida também. E é claro, às vezes a gente esquece muitas coisas, mas temos a oportunidade. O tempo é hoje também. O tempo que a gente pode aproveitar e tentar reparar isso. Há sempre uma oportunidade. Há sempre um momento de você ter esse contato e levantar essa questão na sua casa, com seus filhos e com você mesmo, em relação à questão do honrar o pai e a mãe. Que isso também faz parte do caráter de Deus, da questão ética de Deus, do seu pensamento ético em relação à nossa
o nosso tratamento, o nosso convívio com o nosso próximo. E que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, por esse momento e obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos isso em nome de Jesus. Amém.